O buraco negro supermassivo orbita um buraco negro ainda mais massivo, quebrando seu disco de aqueção a cada 12 anos. O buraco negro supermassivo orbita um buraco negro ainda mais massivo, quebrando seu disco de aqueção a cada 12 anos. Esta imagem mostra dois buracos negros massivos na galáxia OJ-287. O buraco negro menor orbita o maior, que também é cercado por um disco de gás. Quando o buraco negro menor se choca com o disco, ele produz um clarão mais brilhante do que 1 trilhão de estrelas. Crédito: NASA JPL Caltech. O telescópio espacial Spitzer da NASA pode estar aposentado, mas as coisas que testemunhou durante sua missão de 16 anos e meio serão objeto de estudo por muitos anos. Por exemplo, o Spitzer é o único telescópio a testemunhar algo realmente surpreendente ocorrendo no centro da galáxia distante OJ-287, um buraco negro supermassivo, SMBH, orbitado por outro buraco negro que passa regularmente por seu disco de aqueção. Sempre que isso acontece, causa um clarão mais brilhante do que todas as estrelas da Via Láctea juntas. Usando as observações de Spitzer, uma equipe internacional de astrônomos foi capaz de finalmente criar um modelo que prevê com precisão o tempo dessas fases e a órbita do buraco negro menor. Além de demonstrar a relatividade geral em ação, suas descobertas também fornecem validação para o teorema sem cabelo de Stephen-Hawking. Localizada a 3,5 bilhões de anos-luz da Terra, hoje 287 é o que é conhecido como um blazar, uma galáxia com um núcleo particularmente ativo e um jato de partículas de alta energia se estendendo de seu centro. Em seu centro está um SMBH que é aproximadamente 18 bilhões de vezes mais massivo que o nosso Sol, tornando-o o maior já descoberto, enquanto o buraco negro no centro da Via Láctea Sagitário A tem cerca de 4 milhões de massas solares. Por décadas, os astrônomos estiveram cientes da natureza binária desse buraco negro e determinaram que seu companheiro, que tem 150 milhões de vezes a massa do nosso Sol, completa uma órbita a cada 12 anos. 2 vezes em sua órbita, o buraco negro menor se choca contra o enorme disco de gás e poeiras que cerca seu companheiro maior. Essas colisões criam bolhas em expansão de gás quente que se afastam do disco e são extremamente brilhantes. Essas erupções são conhecidas como erupções de Eddington, assim chamadas para comemorar o centenário das observações do eclipse solar conduzidas por Sir Arthur Eddington em 1919. Esta famosa campanha validou as previsões feitas por Albert Einstein e sua teoria da relatividade geral, que ele formalizou apenas 4 anos antes. Por causa da órbita irregular do buraco negro menor, ele muda de posição a cada órbita de 12 anos e é inclinado em relação ao disco de aqueção. Isso significa que ele colide com o disco e cria chamas em momentos diferentes durante seu ciclo. Desde que os astrônomos sabem sobre a natureza binária desses buracos negros, tem havido tentativas de criar um modelo que possa prever com precisão a ocorrência dessas erupções. Em 2010, os cientistas tiveram sucesso pela primeira vez com um modelo que poderia prever essas erupções em 3 semanas, o que foi confirmado quando eles previram o aparecimento de uma erupção em dezembro de 2015 em 3 semanas. Em 2018, a mesma equipe responsável por este último estudo lançou um modelo ainda mais preciso que poderia prever um flash em 4 horas. Uma ilustração do sistema de buraco negro binário no OJ-287. As previsões do modelo são verificadas por observações. Crédito: Universidade de Turku. Em seu último estudo, a equipe mostrou como os dados do Spitzer confirmam que seu modelo está correto por causa de como ele previu com precisão um flare que ocorreu em 31 de julho de 2019. O artigo que descreve suas descobertas, intitulado Spitzer Observations of the Predicted Eddington Flare from Blazar OJ-287, apareceu recentemente no Astrophysical Journal Letters. As observações foram um tanto fortuitas, como o OJ-287 estava no lado oposto do Sol na época. Felizmente, a ampla órbita do Spitzer, que o leva a uma distância máxima de 254 milhões de quilômetros, 158 milhões de milhas, da Terra, permitiu que ele observasse a galáxia em 31 de julho, o mesmo dia em que uma erupção era esperada. Spitzer foi capaz de continuar observando a galáxia até setembro, quando a galáxia não estava mais obscurecida pelo Sol. Sepulveda, um cientista associado da equipe do Caltech e o principal autor do estudo da equipe, foi responsável por supervisionar as observações de Spitzer do sistema.
como ele afirmou em um recente comunicado à imprensa da NASA. Quando verifiquei pela primeira vez a visibilidade do OI 287, fiquei chocado ao descobrir que ele se tornou visível para o Spitzer no dia em que a próxima erupção estava prevista para ocorrer. Foi extremamente afortunado podermos capturar o pico desta erupção com o Spitzer, porque nenhum outro instrumento feito pelo homem foi capaz de realizar este feito naquele momento específico. Conceito artístico de Sagitário A, o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. Crédito, NASA JPL. Conceito artístico de Sagitário A, o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. Crédito, NASA JPL. A natureza do OI 287 também deve produzir ondas gravitacionais que os astrônomos aqui na Terra serão capazes de detectar usando instalações como o Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO. Na verdade, espera-se que as ondas criadas por este sistema sejam tão grandes e enérgicas que irão alterar de forma mensurável a órbita do buraco negro menor, e, portanto, o tempo das erupções. Estudos anteriores foram feitos do OI 287 que contabilizaram as ondas gravitacionais, mas o modelo de 2018 é o mais detalhado até o momento. Ao incorporar as informações obtidas pelo LIGO desde 2015 neste modelo, a equipe conseguiu estreitar a janela em que um flare é esperado para apenas 1,5 dias. Para refinar ainda mais suas previsões, eles também incluíram detalhes sobre as características físicas do buraco negro maior. Especificamente, o novo modelo incorpora o teorema sem cabelo dos buracos negros, uma teoria originalmente proposta na década de 1960 por uma equipe de físicos que incluía Stephen Hawking. Este teorema prevê que a superfície de um buraco negro, ou melhor, seu limite externo, também conhecido como horizonte de eventos, é inteiramente simétrico ao longo de seu eixo de rotação. Isso estreitou ainda mais o modelo preditivo da equipe para apenas algumas horas. Ao prever a órbita do buraco negro menor com este nível de precisão, o novo modelo suporta o teorema sem fio. Isso confirma mais uma previsão, esta feita pelo professor emérito do Caltech Kip Thorne, que nos anos 1970 descreveu como um objeto orbitando um SMBH poderia revelar se sua superfície era assimétrica ou peluda. Crédito, ESA Hubble, ESO, M. Cornmecer. Impressão artística de um buraco negro e seu disco de aqueção. Crédito, ESA Hubble, ESO, M. Cornmecer. Levar em conta se um buraco negro é ou não liso e simétrico é importante para determinar o tempo da órbita do buraco negro menor. Embora a órbita de um objeto seja predominantemente uma questão de massa, a distribuição dessa massa também é importante. Portanto, se um buraco negro fosse cabeludo, teria um efeito perceptível na órbita de qualquer coisa ao seu redor. Resumindo, o sistema OI 287 apoia a ideia de que as superfícies dos buracos negros são simétricas ao longo de seus eixos rotacionais. É importante para os cientistas de buracos negros provar ou refutar o teorema do não-cabelo, disse Maury Valtonen, astrofísico da Universidade de Turku e coautor do artigo. Sem ele, não podemos confiar na existência de buracos negros, conforme imaginado por Hawking e outros. Essa é a natureza de missões como Spitzer. Muito depois de se aposentarem, os resultados obtidos ao longo de sua história de serviço continuam a inspirar descobertas e avanços. Até logo, Spitzer, e obrigado por todos os dados infravermelhos do cosmos. Leitura adicional, NASA. Astrônomos preveem erupções espantosas de 2 buracos negros supermassivos giratórios. Michel Staff. Nas profundezas do espaço, a 3,5 bilhões de anos-luz de distância, 2 buracos negros supermassivos estão presos em uma das danças orbitais mais extremas do universo. Sua espiral de morte tumultuada e um tanto irregularmente alarmante foi documentada por décadas. Com novas observações, os astrônomos já caracterizaram a maneira como eles giram em torno uns dos outros no centro de uma galáxia chamada OI 287. Por sua vez, essa caracterização ajudou a refinar nosso entendimento sobre se os buracos negros são ou não cabeludos, um enigma que intrigou cosmologistas por décadas. OI 287 não é uma galáxia comum. É um blazar, com um núcleo galáctico ativo altamente variável e um jato relativístico irradiando para a Terra. Por mais de um século, foi documentado cuspindo explosões de radiação em intervalos semi-regulares. Em seu núcleo, OI 287 é ainda mais intenso do que a maioria dos núcleos galácticos.
Não tem um, mas dois buracos negros supermassivos, e eles são chonquers. O menor dos dois alimentaria um núcleo galáctico muito respeitável por si só, chegando a 150 milhões de vezes a massa do Sol. O buraco negro supermassivo de nossa Via Láctea tem 4 milhões de massas solares. O maior dos dois é um dos buracos negros mais massivos que já vimos. Ele inclina as escalas cósmicas em 18 bilhões de massas solares. Buracos negros. NASA JPL Caltech Urtipac. Este buraco negro maior é cercado por um enorme disco de acreção de poeira e gás que gira em torno dele como água circulando em um ralo, caindo constantemente no objeto. Embora isso crie radiação, não é responsável por si só pelas chamas gigantes. Os dois buracos negros, você vê, estão em uma órbita de 12 anos, mas o menor dos dois não está orientado com o plano do disco de acreção. Ele está em uma órbita de precessão altamente inclinada e elíptica. Isso significa que, 2 vezes a cada órbita, 12 anos, o buraco negro menor quebra o disco de acreção, dando início a uma explosão gigantesca. Como sua órbita é muito irregular, o tempo dessas erupções é um pouco diferente a cada órbita. As duas explosões podem ocorrer com uma década de diferença ou um ano. No entanto, como os dados de observação foram coletados desde o final do século XIX, os astrônomos foram capazes de modelar esta órbita e prever com precisão as duas chamas mais recentes. Um deles ocorreu em dezembro de 2015, e era previsto em 3 semanas. Mas então, em fevereiro de 2016, algo incrível aconteceu. Uma colaboração científica global anunciou que detectou ondas gravitacionais de uma colisão entre dois buracos negros. Isso confirmou uma previsão feita pela teoria da relatividade geral de Einstein um século antes, de que os movimentos de objetos massivos perdem energia na forma de ondas que se propagam para o universo. Para a maioria dos objetos, essas ondas são insignificantes. Mas buracos negros supermassivos em órbita devem produzir ondulações tão fortes que podemos identificar a influência dessas ondas em suas órbitas e o tempo das erupções. A observação e o estudo das ondas gravitacionais permitiram aos cientistas caracterizar sua magnitude e impacto. Em 2018, esse aspecto foi adicionado ao modelo do Ju-287. A segunda erupção, apelidada de erupção de Eddington, em homenagem ao astrônomo inglês Sir Arthur Eddington, ocorreu em 31 de julho de 2019. E foi previsto para esse dia. Os cálculos também incluíram fatores que poderiam ajudar a testar se os buracos negros poderiam ser descritos como cabeludos. Sugerido pela primeira vez na década de 1960, o teorema sem cabelo assume que os buracos negros só podem ser caracterizados por massa, carga elétrica e spin. Isso os tornaria perfeitamente simétricos, sem nenhuma outra propriedade ou cabelo saindo de sua superfície. Os buracos negros são muito difíceis de sondar, então se eles têm ou não outras propriedades permanece uma questão em aberto. Mas uma forma de testar o cabelo é modelar buracos negros com isso em ele e ver qual modelo se encaixa nos dados de observação. No caso do OJ-287, o modelo sem cabelo refinou ainda mais o período de previsão para apenas 4 horas. Isso sugere que, se há cabelo, por enquanto está além de nossa capacidade de detectar. Evidências observacionais para a chegada do Flare dentro de 4 horas da previsão real apoiam o papel proeminente de incluir efeitos de emissão GW precisos de 2 pm enquanto rastreiam a órbita do BH secundário. Mais importante, nossas observações do Spitzer restringem o celebrado teorema sem cabelo, os pesquisadores escreveram em seu artigo. Essas observações estão preparando o terreno para campanhas observacionais que empregam os recursos de imagem de alta resolução sem precedentes do Event Horizon Telescope, em combinação com o Global Millimeter VLBI e a missão espacial VLBI Radioastron, para resolver espacialmente o sistema BBH-287. A pesquisa foi publicada no Astrophysical Journal Letters. A dança de buracos negros que comprova teorias de Einstein e Stephen Hawking. Jonathan Amos. Repórter de ciência da BBC. 4 de maio de 2020. Ilustração de OJ-287. Crédito, r.urt/bimanil.es. Legenda da foto. Ilustração do fenômeno. O buraco negro menor perfura a órbita do maior gerando quantidades massivas de calor e luz.
astrônomos conseguiram comprovar as principais previsões das teorias de Albert Einstein sobre a relatividade estudando a maneira como dois buracos negros se movem. Um desses objetos é um verdadeiro colosso, um buraco que pesa 18 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. O outro não é tão grande assim, com apenas 150 milhões de massas solares. Os cientistas conseguiram prever suas interações com muita precisão. Para isso, eles fizeram cálculos incluindo os efeitos de distorção no espaço-tempo gerados pelos buracos e considerando que o buraco maior tinha uma superfície lisa. O emparelhamento de buracos negros, conhecido como o 287, fica a cerca de 3,5 bilhões de anos-luz da Terra. Os cientistas muito conhecem um brilho repentino desse sistema que ocorre 2 vezes a cada 12 anos. A explosão de energia é equivalente a 1 trilhão de sóis acendendo ao mesmo tempo na galáxia hospedeira dos buracos. Pule talvez também te interesse e continue lendo. Talvez também te interesse. Arialvin Wolfan Ariate a cemitério em Manaus, Brasil, where new graves have been dugamit novel Covid-19 coronavirus pandemic. Acha que 2020 foi o pior ano de todos? Melhor repensar. Um buraco negro supermassivo com milhões a bilhões de vezes a massa do nosso Sol em ilustração de artista da NASA. Como um silêncio resolveu os estranhos problemas matemáticos dos buracos negros. Etiópia. Coronavírus, 3 respiradores para 5 milhões de pessoas, o drama da pandemia na África. Visão atrás de grade. Por que animais usados em casacos de pele estão virando preocupação na pandemia, e colocando dúvidas sobre o futuro das vacinas? Fim do talvez também te interesse. Legenda do vídeo. O que é a teoria da relatividade geral de Einstein? A melhor explicação para esse comportamento extraordinário é que o objeto menor está rotineiramente colidindo com um disco de gás e poeira acumulado em seu companheiro maior, aquecendo o material a temperaturas extremamente altas no processo. Mas essa queima é um tanto irregular. Às vezes, os episódios de clareamento no período de 12 anos ocorrem com apenas 1 ano de intervalo, outras vezes, com até 10 anos de diferença. Stephen Hawking. Legenda da foto. Teorias de cientistas como Einstein e Stephen Hawking ajudaram a prever o fenômeno. Isso porque a grande complexidade no caminho que o pequeno buraco percorre em torno de seu parceiro, uma complexidade que a equipe de pesquisa agora incorporou em um modelo altamente sofisticado. A órbita do buraco negro menor muda de eixo. É por isso que os tempos dos impactos variam, diz Mauri Valtonen, da Universidade de Turku, na Finlândia. Já em 1996 tínhamos um modelo que previa mais ou menos o que aconteceria. Mas temos cada vez mais precisão, diz ele à BBC News. Ondas gravitacionais. Um dos parâmetros importantes do modelo atualizado é a energia que irradia para longe do sistema na forma de ondas gravitacionais. Essas ondulações na estrutura do espaço-tempo, previstas pela teoria da relatividade geral de Einstein, são geradas por corpos em aceleração e, nas circunstâncias supermassivas do O 287, exercem uma influência significativa na maneira como o sistema opera. O grande teste do modelo mais recente ocorreu em 31 de julho do ano passado, quando o aparecimento da queima mais recente foi identificado dentro de 2,5 horas do que as equações haviam previsto. O evento foi capturado pelo Telescópio Espacial Infravermelho Spitzer, da NASA, Agência Espacial Americana, em um momento de sorte, porque o 287 estava do outro lado do Sul em relação à Terra na época e, portanto, fora da vista das instalações terrestres. O fato de o Spitzer ser um telescópio espacial e estar longe da Terra, 160 milhões de quilômetros, por outro lado, colocou-o em posição privilegiada para ver o fenômeno. Quando verifiquei pela primeira vez a visibilidade do O 287, fiquei chocado ao descobrir que Spitzer captou o dia em que se previa o próximo fenômeno, disse Sepulaine, um cientista da equipe de funcionários da Caltech, no ZEUA, que supervisionou a visualização do Spitzer. Foi muita sorte podermos capturar o pico desse fenômeno com o Spitzer, porque nenhum outro instrumento feito por humanos foi capaz de alcançar esse feito naquele momento específico. Outro refinamento do modelo envolveu o aumento de detalhes sobre as características físicas do buraco negro maior. Especificamente, sua rotação. Ilustração do telescópio especial Spitzer. Crédito, NASA. Legenda da foto. O Spitzer foi o único telescópio capaz de observar o fenômeno.
Cientistas, incluindo Stephen Hawking, desenvolveram o que ficou conhecido como o Teorema Simples dos buracos negros. Isso afirma essencialmente que a superfície, ou horizonte de eventos, de um buraco negro ao longo de seu eixo de rotação é simétrica, não existem protuberâncias e inchaços. Disse que a observação do OI 287 é o melhor teste até agora desta ideia. Se houvesse irregularidades graves, o tempo não teria sido previsto com a mesma precisão. O professor Ashwin Venugopakumar, do Instituto de Pesquisa Fundamental Tata, na Índia, trabalhou nas adições das ondas gravitacionais ao modelo, juntamente com o estudante Lankeshwar Dey. O professor falou de sua alegria ao ver os dados do Spitzer chegarem. Agora, ele espera que o OI 287 seja fotografado pelo telescópio Event Horizon HT, que produziu a primeira imagem de um buraco negro tirada pela humanidade no ano passado. O EHT observou a fonte do fenômeno em 2017 e 2018. As outras pesquisas estão suspensas por causa do coronavírus, e esperamos ter tempo durante 2021, disse ele à BBC News. O telescópio Spitzer revela o momento preciso de uma dança do buraco negro. Por Jet Propulsion Laboratory. O telescópio Spitzer revela o momento preciso de uma dança do buraco negro. Esta imagem mostra dois buracos negros massivos na galáxia OI 287. O buraco negro menor orbita o maior, que também é cercado por um disco de gás. Quando o buraco negro menor se choca com o disco, ele produz um clarão mais brilhante do que 1 trilhão de estrelas. Crédito, NASA JPL Caltech. Os buracos negros não são estacionários no espaço, na verdade, eles podem ser bastante ativos em seus movimentos. Mas como são completamente escuros e não podem ser observados diretamente, não são fáceis de estudar. Os cientistas finalmente descobriram o momento preciso de uma dança complicada entre dois enormes buracos negros, revelando detalhes ocultos sobre as características físicas desses misteriosos objetos cósmicos. A galáxia OI 287 hospeda um dos maiores buracos negros já encontrados, com mais de 18 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Orbitando este gigante está outro buraco negro com cerca de 150 milhões de vezes a massa do Sol. 2 vezes a cada 12 anos, o buraco negro menor atravessa o enorme disco de gás ao redor de seu companheiro maior, criando um flash de luz mais brilhante do que 1 trilhão de estrelas, mais brilhante, ainda, do que toda a galáxia da Via Láctea. A luz leva 3,5 bilhões de anos para chegar à Terra. Mas a órbita do buraco negro menor é oblonga, não circular e é irregular. Ela muda de posição a cada volta ao redor do buraco negro maior e é inclinada em relação ao disco de gás. Quando o buraco negro menor se choca com o disco, ele cria 2 bolhas em expansão de gás quente que se afastam do disco em direções opostas e, em menos de 48 horas, o sistema parece quadruplicar em brilho. Por causa da órbita irregular, o buraco negro colide com o disco em momentos diferentes durante cada órbita de 12 anos. Às vezes, as chamas aparecem com apenas 1 ano de diferença, outras vezes, até 10 anos de intervalo. As tentativas de modelar a órbita e prever quando as erupções ocorreriam levaram décadas, mas em 2010, os cientistas criaram um modelo que poderia prever sua ocorrência em cerca de 3 semanas. Eles demonstraram que seu modelo estava correto ao prever o surgimento de um flare em dezembro de 2015 em 3 semanas. Então, em 2018, um grupo de cientistas liderado por Lankeshwar Dey, um estudante graduado do Instituto Tata de Pesquisa Fundamental em Mumbai, Índia, publicou um artigo com um modelo ainda mais detalhado que eles alegaram ser capaz de prever o momento de futuras erupções dentro de 4 horas. Em um novo estudo publicado no Astrophysical Journal Letters, esses cientistas relatam que sua previsão precisa de uma erupção ocorrida em 31 de julho de 2019 e confirma que o modelo está correto. A observação daquela erupção quase não aconteceu. Porque o 287 estava no lado oposto do Sol da Terra, fora da vista de todos os telescópios no solo e na órbita da Terra. O buraco negro não voltaria a ser visto por esses telescópios até o início de setembro, muito depois de a explosão ter desbotado. Mas o sistema estava à vista do telescópio espacial Spitzer da NASA, que a agência aposentou em janeiro de 2020. Após 16 anos de operações, a órbita da espaçonave posicionou a 158 milhões de milhas, 254 milhões de quilômetros, da Terra,
ou mais de 600 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Deste ponto de vista, Spitzer pôde observar o sistema de 31 de julho, o mesmo dia em que o Flare era esperado para aparecer, até o início de setembro, quando o OI 287 se tornaria observável por telescópios na Terra. Quando verifiquei pela primeira vez a visibilidade do OI 287, fiquei chocado ao descobrir que ele se tornou visível para o Spitzer no dia em que a próxima erupção estava prevista para ocorrer, disse Sepulveda, cientista associado da equipe do Caltech Park em Pasadena, Califórnia, que supervisionou as observações de Spitzer do sistema. Foi uma sorte enorme podermos capturar o pico dessa erupção com o Spitzer, porque nenhum outro instrumento feito pelo homem foi capaz de realizar esse feito naquele momento específico. Ondinhas no espaço. Os cientistas modelam regularmente as órbitas de pequenos objetos em nosso sistema solar, como um cometa girando em torno do Sol, levando em consideração os fatores que influenciarão mais significativamente seu movimento. Para esse cometa, a gravidade do Sol é geralmente a força dominante, mas a atração gravitacional dos planetas próximos também pode alterar seu caminho. A galáxia OI 287 hospeda um dos maiores buracos negros já encontrados, com mais de 18 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Orbitando este gigante está outro enorme buraco negro. 2 vezes a cada 12 anos, o buraco negro menor atravessa o enorme disco de gás ao redor de seu companheiro maior, criando um flash de luz mais brilhante do que 1 trilhão de estrelas. Crédito: Laboratório de Propulsão a Jato. Determinar o movimento de 2 enormes buracos negros é muito mais complexo. Os cientistas devem levar em conta fatores que podem não impactar perceptivelmente objetos menores. O principal deles é algo chamado ondas gravitacionais. A teoria da relatividade geral de Einstein descreve a gravidade como a deformação do espaço pela massa de um objeto. Quando um objeto se move pelo espaço, as distorções se transformam em ondas. Einstein previu a existência de ondas gravitacionais em 1916, mas elas não foram observadas diretamente até 2015 pelo Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO. Quanto maior a massa de um objeto, maiores e mais energéticas são as ondas gravitacionais que ele cria. No sistema OI 287, os cientistas esperam que as ondas gravitacionais sejam tão grandes que possam transportar energia suficiente para longe do sistema para alterar de forma mensurável a órbita do buraco negro menor, e, portanto, o tempo das erupções. Embora estudos anteriores do OI 287 tenham considerado as ondas gravitacionais, o modelo de 2018 é o mais detalhado até agora. Ao incorporar as informações coletadas das detecções de ondas gravitacionais do LIGO, ele refina a janela em que se espera que uma erupção ocorra para apenas 1 dia e meio. Para refinar ainda mais a previsão das chamas para apenas 4 horas, os cientistas entraram em detalhes sobre as características físicas do buraco negro maior. Especificamente, o novo modelo incorpora algo chamado Teorema sem cabelo dos buracos negros. Publicado na década de 1960 por um grupo de físicos que incluía Stephen Hawking, o teorema faz uma previsão sobre a natureza das superfícies dos buracos negros. Embora os buracos negros não tenham superfícies verdadeiras, os cientistas sabem que há uma fronteira ao redor deles, além da qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Algumas ideias postulam que a borda externa, chamada de horizonte de eventos, pode ser acidentada ou irregular, mas o teorema sem cabelo postula que a superfície não tem tais características, nem mesmo o cabelo. O nome do teorema era uma piada. Em outras palavras, se alguém cortasse o buraco negro no meio ao longo de seu eixo de rotação, a superfície seria simétrica. O eixo de rotação da Terra está quase perfeitamente alinhado com seus polos norte e sul. Se você cortar o planeta pela metade ao longo desse eixo e comparar as duas metades, verá que nosso planeta é em sua maioria simétrico, embora características como oceanos e montanhas criem algumas pequenas variações entre as metades. Encontrando simetria. Na década de 1970, o professor emérito da Caltech Kip Thorne descreveu como esse cenário, um satélite orbitando um buraco negro massivo, poderia revelar se a superfície do buraco negro era lisa ou acidentada. Ao antecipar corretamente a órbita do buraco negro menor com tanta precisão, o novo modelo suporta o teorema sem cabelo, o que significa que nosso entendimento básico desses objetos cósmicos incrivelmente estranhos está correto. O sistema OI 287,
Em outras palavras, apoia a ideia de que as superfícies dos buracos negros são simétricas ao longo de seus eixos de rotação. Então, como a suavidade da superfície do buraco negro massivo afeta o tempo da órbita do buraco negro menor. Essa órbita é determinada principalmente pela massa do buraco negro maior. Se ele crescesse mais ou perdesse parte de seu peso, isso mudaria o tamanho da órbita de um buraco negro menor. Mas a distribuição de massa também é importante. Uma protuberância maciça em um lado do buraco negro maior distorceria o espaço ao seu redor de forma diferente do que se o buraco negro fosse simétrico. Isso então alteraria o caminho do buraco negro menor conforme ele orbita seu companheiro e mudaria de forma mensurável o momento da colisão do buraco negro com o disco naquela órbita específica. É importante para os cientistas de buracos negros provar ou refutar o teorema do não-cabelo. Sem ele, não podemos confiar que os buracos negros previstos por Hawking e outros existam, disse Mauri Valtonen, astrofísico da Universidade de Turku em Finlândia e coautora do artigo. Mais informações, Sepulainen et al. Spitzer Observations of the Predicted Flare from Blazar hoje 287, The Astrophysical Journal, 2020. DOI, 10.3847 2041 a 8213 AB 79 a 4. Informação do diário, Cartas de Jornal Astrofísico, Astrophysical Journal. Antes de ser aposentado, o telescópio espacial Spitzer registrou uma das mais belas e intrigantes descobertas dos últimos tempos, a dança executada por um buraco negro na galáxia hoje 287, distante cerca de 3,5 bilhões de anos-luz. Seu par nesse balé cósmico é seu irmão maior, um dos maiores buracos negros que se conhece. Ele tem 18 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Ao atravessar 2 vezes a cada 12 anos o disco de gás que gira ao redor do buraco negro maior, seu caçula cria 2 bolhas de gás quente que explodem, lançando no espaço um flash de luz mais brilhante que 1 trilhão de estrelas. A Via Láctea tem cerca de 200 bilhões. Foi esse brilho que o Spitzer captou e registrou. Segundo os dados enviados por ele, a órbita do buraco negro menor é alongada e irregular, mudando de posição e inclinação em relação ao disco de gás. Isso faz com que o flash de luz apareça com apenas 1 ano de diferença. Em outras ocasiões, pode demorar até 1 década para que ele se repita. Previsão tem margem de erro de 4 horas. Um modelo preditivo eficiente dessa órbita surgiu em 2010, com uma margem de erro entre 1 e 3 semanas. Ele se mostrou correto ao prever o aparecimento de um flash em dezembro de 2015. A janela de previsão diminuiu para 4 horas em 2018, graças a um modelo criado por pesquisadores do Instituto Tata de Pesquisa Fundamental em Mumbai. Em 31 de julho de 2019, o Spitzer conseguiu registrar a ocorrência do espaço, quando a hoje 287 estava fora da vista de todos os telescópios no solo e da órbita da Terra, 6 meses antes que a NASA o aposentasse. Capturamos o momento exato em que ele aconteceu, quando nenhum outro instrumento feito pelo homem seria capaz de fazê-lo. Naquele momento específico, disse o cientista associado da Caltech Sepulainen, que supervisionou as observações de Spitzer. O telescópio espacial, estacionado a 254 milhões de quilômetros da Terra, pôde observar o sistema até o início de setembro, quando a hoje 287 enfim se tornou observável pelos telescópios da Terra. Ocultos pela escuridão. Buracos negros não são imóveis nem observáveis diretamente, por isso o registro detalhado feito pelo telescópio infravermelho recém-aposentado é tão importante. Segundo a teoria da relatividade geral de Einstein, a gravidade é a distorção do espaço pela massa de um objeto. Quando um objeto se move, essas distorções se transformam em ondas. Mesmo que o físico alemão tenha previsto sua existência em 1916, ela só foi comprovada em 2015, pelo Observatório de Ondas Gravitacionais com Interferômetro a Laser, LIGO. No caso do monstruoso buraco negro da hoje 287, as ondas gravitacionais geradas por ele transportam energia suficiente para alterar a órbita do buraco negro menor e, por tabela, o tempo entre as explosões, por isso elas são irregulares. A órbita elíptica do buraco negro menor pode ser prevista com uma margem de erro de apenas 4 horas. Fonte: European Southern Observatory, reprodução. Einstein e Hawking tinham razão. Usando os dados compilados pelo LIGO,
O modelo de previsão incorporou o teorema Cepelos dos buracos negros, de Stephen Hawking e outros físicos. Segundo ela, o horizonte de eventos de um buraco negro, área de onde nem mesmo a luz escapa, é simétrico e liso, sem calombos. No caso do sistema O287, uma protuberância maciça distorceria o espaço ao seu redor e alteraria o caminho do buraco negro menor e a frequência com que ele colide com o disco de gás de seu irmão maior. Seria impossível prever o fenômeno com tanta certeza. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.